Você acredita que o mundo já tenha sido habitado por seres gigantes? Segundo alguns teóricos, arqueólogos e até mesmo a Bíblia, a resposta para tal pergunta é sim, mesmo que de uma forma meio tímida, né? Isso porque, para a civilização moderna, muita coisa não passa de mito ou referência simbólica. Será mesmo? A Bíblia nos conta sobre os Néfilins, em pelo menos 2 de seus livros, Gênesis e Números. No capítulo 6 do primeiro livro da Bíblia, podemos, por exemplo, ler que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Desse relacionamento nasceram os Néfilins, como conta o versículo 4 desse mesmo capítulo de Gênesis. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. Esse versículo é frequentemente interpretado como uma referência a um grupo conhecido como Filhos de Deus, que alguns estudiosos acreditam que poderiam representar anjos caídos ou a linhagem divina de Sete. Os descendentes dessas uniões são descritos como homens poderosos ou gigantes, levando a diversas interpretações sobre sua natureza e seu significado. Já em Números 13:33 encontramos: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem mostra que, mesmo depois do dilúvio, havia relatos de pessoas de grande estatura, comparadas aos Néfilins. Isso pode sugerir que o termo Néfilim se tornou um sinônimo para gigante, ou pessoa de grande porte, o que houve uma repetição do fenômeno anterior ao dilúvio em menor escala. Ou ainda que os espias usaram o termo para descrever a estatura imponente dos habitantes de Canaã, como forma de expressar seu medo. E é bom lembrar que, conforme a linha do tempo da Bíblia, houve os gigantes pré-diluvianos, que foram exterminados durante o dilúvio, e pós-diluvianos, que, de acordo com Números, eram filhos de Anak e descendentes dos Néfilins. Portanto, como seus descendentes, eles também possuíam estaturas acima do normal, apesar de não serem gigantescos como seus ancestrais. Ok, assim fala a Bíblia sobre os gigantes que um dia habitaram a Terra, certo? Mas será que a descendência deles teve continuação? Ainda temos gigantes escondidos por aí? Olha, a história que eu vou contar agora, se for realmente verdadeira, pode mudar certos conceitos que temos sobre as civilizações e as criaturas que já passaram por aqui mesmo, pelo planeta Terra. Os primeiros relatos foram feitos por Steve Quayle, em seu programa de rádio americano voltado a assuntos paranormais. E tudo aconteceu em 2002, no ano seguinte aos ataques terroristas às torres gêmeas do World Trade Center, em Manhattan, Nova York. A operação, denominada Liberdade Duradoura, foi uma resposta dos Estados Unidos a esses ataques, e ela foi implantada em diferentes países, principalmente no Afeganistão, país nato do regime talibã, que era onde Osama Bin Laden poderia estar escondido. Em meados de 2002, uma patrulha de soldados americanos havia sido escalada para fazer uma ronda de rotina próxima à cidade afegã de Kandahar. A patrulha teria saído pela manhã e, além de não retornar, não teria enviado qualquer mensagem de rádio ao comando. Todas as tentativas de comunicação falharam, e isso não era nada normal. Então, no dia seguinte, uma nova patrulha foi enviada para descobrir o que estava acontecendo e resgatar os demais. As suspeitas eram que os soldados haviam sido capturados pelo inimigo. Quando chegaram ao local onde a patrulha foi contactada pela última vez, notaram algo estranho. O local parecia ter sido palco de alguma coisa anormal. Viram pertences dos colegas espalhados pelo chão e até mesmo uma arma jogada a uma certa distância. Próximo dali havia uma caverna. E assim que os soldados começaram a examinar a área próxima, foram surpreendidos subitamente por um ser colossal que emergiu da entrada escura. O ser foi posteriormente descrito como um gigante ruivo, com cerca de 4,5 metros de altura,
com 6 dedos em cada mão, usando vestimentas de couro e exalava um odor quase insuportável. Ele empunhava uma lança enorme. O gigante não estava ali por curiosidade, mas sim defendendo o que era seu, o território. Enfurecido com a presença daqueles outros soldados, ele partiu para cima de um deles e o empalou com sua lança, numa facilidade e rapidez que deixou os militares atônitos. A equipe reagiu no mesmo instante, cravando o gigante com balas calibre .50 com fuzil de precisão Barrett. O gigante, no entanto, mostrou resistência além do normal. Foram necessários mais de 30 segundos de tiros ininterruptos até que o colosso fosse finalmente derrubado. No relatório extraoficial do caso, é dito que os soldados ainda estavam armados com carabinas M4, que também foram usadas para abater o gigante. E o que aconteceu depois? Após abaterem um ser colossal, a equipe adentrou a caverna e fez a descoberta que não queria. Os restos mortais de seus colegas estavam amontoados em uma rocha. Os soldados também descobriram ossadas mais antigas, o que significa que as pessoas que vinham desaparecendo na região há bastante tempo podem ter sido vítimas do gigante ruivo. Testemunhas relataram que o corpo do gigante foi então transportado de helicóptero até a base americana e em seguida teria sido levado a um avião de cargas. Depois disso, nunca mais se ouviu falar do gigante de Kandahar. O que é que pode ter acontecido? Olha, opções não faltam. Ele pode ter sido levado a um laboratório para ser analisado, que é bem provável. Levado a uma base militar mais segura, como a Área 51, por exemplo, a fim de ser guardado ou até mesmo destruído, o que não faria muito sentido, se pensarmos bem, uma vez que, por ser uma criatura completamente mística e fora dos nossos padrões, o melhor seria mantê-la para ser estudada. Não é não? No entanto, Timothy Alberino, um explorador, pesquisador e autor, além de uma personalidade na internet, conhecido por suas investigações sobre os pelacaras, no Peru, termo indígena usado para se referir a estrangeiros com reputação de serem cruéis, publicou uma declaração surpreendente em seu perfil no X. Segundo Alberino, a história do gigante de Kandahar é 100% legítima. Entrevistei pessoalmente o piloto do AC-130 que transportou o cadáver do gigante para fora do aeródromo de Bagram. Ele pesava 680 quilos, tinha cabelos ruivos e 6 dedos. E aposto que o corpo está atualmente imerso em um tanque de formaldeído na Wright-Patterson. A Wright-Patterson, para quem não conhece, é uma das bases americanas mais importantes do país, mas ao mesmo tempo enigmática, já que é envolta em diferentes histórias, algumas fantasiosas, outras nem tanto. E é nessa base, por exemplo, que fica o conceituado Hangar 18, que é um edifício onde supostamente estariam armazenados em alto nível de segurança os destroços de OVNIs e também corpos de alienígenas quimicamente conservados, que foram capturados em diferentes ocasiões e mantidos em segredo até então. Agora, voltando ao gigante de Kandahar, o que é que você diz a respeito? Para você, essa é uma história verdadeira ou uma invenção? Segundo o site Fandom, o gigante de Kandahar é uma história inventada, uma vez que não há qualquer registro oficial sobre o incidente do Afeganistão nos arquivos do Departamento de Defesa. Os Estados Unidos, há alguns anos, vêm disponibilizando seus arquivos confidenciais ao público, especialmente aqueles que tratam de fenômenos anômalos, como os de objetos voadores não identificados, agora chamados de UAPs. Por que não teriam disponibilizado também os documentos que tratam do Colosso de Kandahar? Portanto, há uma grande parcela de historiadores e gente ligada a esses assuntos que apostam que, nesse caso em específico, não passa de história. E ainda de acordo com Fandom, a narrativa pode ter sido criada ou até mesmo aumentada e divulgada por um autor e documentarista chamado L. A. Marzulli, que é especialista em assuntos inexplicáveis, mas não menos interessantes. Marzulli evidentemente nega que tenha inventado tal história. Será que os gigantes existiram mesmo? Será que os autores de Gênesis e outros livros bíblicos mentiram ou inventaram seres fantásticos para nos distrair? Se os Néfilins existiram há milênios, não seria possível eles terem continuado sua linhagem longe da civilização e permanecerem escondidos em alguns cantos do planeta até os dias de hoje? Uau!
Afinal, na Terra há muitos cantos ainda desconhecidos pelos homens, mesmo com as suas tecnologias modernas, né? Até a próxima.